Efésios capítulo 6. Isso, Efésios capítulo 6. Pronto, gente? Diga graças a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não é o seu caso. Hoje o povo tem conhecimento do que é certo, do que é errado, do que está escrito na Bíblia. Hoje as pessoas elas têm acesso à palavra, têm acesso à Bíblia através do celular. A pessoa não pode falar, não tem dinheiro para comprar a Bíblia, porque se ela baixar o aplicativo da Bíblia no celular, tem a Bíblia no celular. Não é verdade, pessoal? Então hoje as pessoas sofrem por falta de obediência ao que está escrito, porque não querem obedecer, se sujeitar ao que está aqui. Estão quebrando a cara. O diabo, a missão dele é clara. A missão do diabo ela é clara. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E o homem tem o livre-arbítrio para escolher o caminho, Jesus ou mundo. A pessoa quando escolhe não vir para a igreja, ela está escolhendo o mundo. Porque é na igreja que nós oramos, é na igreja que nós aprendemos a jejuar, é na igreja que nós fazemos votos, é na igreja que nós participamos da Santa Ceia, é na igreja que nós somos batizados, é na igreja que nós mantemos a comunhão com Cristo. Então a pessoa que não quer estar na igreja, ela não quer ter compromisso, não quer ter comprometimento, ela não quer fazer nada. Ela diz que tem Deus no coração dela. Assim é muito fácil, né, meu? Assim é muito fácil, né? Não tem que ofertar, não tem que dizimar, não tem que fazer nada, não tem que vir para o culto domingo. Aí é muito fácil. Então as pessoas, quando elas não buscam a Deus, elas não têm proteção. Não tem proteção. E eu fico pensando, como é que pode as pessoas, elas estão na igreja, mediante a uma catástrofe mundial, não só o vírus, é vírus em um lugar, é terremoto em outro lugar, é guerra em outro lugar, é vulcão entrando em erupção em outro lugar, o mundo está se moldando para a vinda de Jesus. E tem pessoas que insistem cada vez mais estarem mais distantes de Deus. É como a Bíblia diz, que são pessoas que têm coceiras nos ouvidos, que já não ouvem, não veem os sinais, até que aconteça, até que Jesus venha, leva a igreja e você fique. As coisas já fugiram da normalidade, não estão normais. Ser cristão, servir a Cristo não é uma religião, é uma opção de salvação, é um único caminho. O único caminho que nos leva a Cristo é Deus, é a salvação. Aí a pessoa ela fica dentro da igreja brincando de evangélica, brincando de mocinho, de mocinha bom, mas não tem fidelidade, não tem comprometimento com Deus. Fazem da fé uma religião. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou cristão. Que cristão, coisa nenhuma. Você tem que entender que há uma diferença entre a pessoa que serve a Deus e a que não serve. Estamos falando de servir. Servir é deixarmos de fazer as coisas pensando em nós e pensarmos em Deus, em Jesus. Então você é a última linha de defesa da sua casa. Se você vem para a igreja, é fiel a Deus, é temente a Deus, então Deus, através da sua fé, através da sua vida, pode ainda guardar seus filhos, seu marido, seu lar, sua esposa.
Agora, se você cai como linha de defesa, é uma mulher frouxa, angustiada, pálida, uma mulher que não ora, uma mulher que não se predispõe para servir a Deus, é um homem frouxo, um homem mole, que não busca a Deus, que não ora, que não tem predisposição para servir a Deus, o diabo vai arrebentar com a tua casa, com a tua cara, com a tua vida, porque você é um crente capa. Você não pode ser crente capa. O crente capa é assim: quando ele chega na igreja ele põe a capa, quando ele sai da igreja ele tira a capa e mostra quem ele é. Você tem que servir a Deus de inteiro coração, porque senão os seus filhos vão pagar por culpa sua, a sua família vai pagar pela sua ausência espiritual. E eu fico observando as pessoas, elas vivendo, agindo, como se nada tivesse acontecendo. Quantas pessoas na nossa congregação morreram? Me refiro a membros fiéis. Morreram com esse vírus. Quantos? Me fala a quantidade de pessoas que morreram aqui. Porque é uma pandemia mundial, já morreu mais de 400 mil pessoas no Brasil. Quantas pessoas em nossa congregação morreu com isso aí? Até agora nenhuma. Por que será? Por que será? Mas pode acontecer de morrer? Pode, basta estar vivo para morrer. Fazer o que? É a vida. O homem nasceu sabendo que ele vai morrer. Mas por que será que Deus tem guardado esse ministério? Tem guardado, quando eu digo ministério, porque não tem só a nossa igreja, tem outras igrejas nossas. Por que que não tem, ninguém tem caído nessa batalha, nessa guerra? Porque há uma proteção espiritual nesse ministério, há uma guarda espiritual. Porque um monte de igreja aí caiu o pastor, caiu o obreiro. Quando eu digo caiu é morrer. Membros, um monte. Tem igreja, uma igreja de 200 pessoas, 20 morreram, 30 morreram. Igreja que tem lá 1000 pessoas, 300, 200 morreram. Pastores, não sei o que, esposa de pastor morrendo. Aqui nenhum. Porque nós somos melhores? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós aqui apresentamos a você um caminho estreito, uma porta estreita, o único caminho que conduz à salvação. O Senhor Jesus, Ele é luz, o Senhor Jesus, Ele brilha nesse lugar. Mas estão querendo, né? Olha, Jesus disse várias vezes: eu sou a luz deste mundo, a luz vence as trevas. O que essas igrejas mundanas fazem? Eles trazem as trevas para dentro da igreja, eles pintam a igreja de preto, do lado de fora, do lado de dentro, faz da igreja virar um barzinho, né? Aconchegante. E Jesus não tem nada a ver com isso, Jesus é luz. A pessoa vai na igreja, ela pensa que está buscando a Deus. Não, ela está buscando o quê? A vontade dela, a realizar os desejos do ventre dela. Porque lá não tem pregação contra o pecado, não tem pregação contra a mudança de, comportamento. Que a pessoa ela tem que mudar de comportamento. Ela tem que deixar o mundo, tem que deixar as coisas do mundo. Então existem os religiosos e os verdadeiros. Cuidado para que você não venha estar no nosso meio e ser destruído. Porque a palavra de Deus diz que existe o estranho no nosso meio. Existem estranhos no nosso meio, pessoas que não são de nós, estão conosco, mas não são. Porque estão na igreja, mas não são igreja.
E aí o diabo pode atingir você, atingir sua casa, de uma maneira ou de outra. Então nós temos que buscar a proteção de Deus para esses dias difíceis. Então, se Deus tem sido conosco até aqui, Ele pode ser conosco até mais adiante, mas nós temos que estar preparados, habilitados para a batalha espiritual, não faltando nos cultos, sendo fiel no nosso chamado, cumprindo os nossos votos, sendo fiel dizimista. Não adianta ficar dando oferta na igreja se você não é fiel dizimista. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos, Senhor? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. A maldição é essa aí, é morte, é doença, é desemprego, é miséria, é maldição, porque você não é fiel a Deus. Olha o que diz aqui, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Então o diabo, ele é expert em montar o que, pessoal? Cilada. Ele monta cilada. Cai quem quer. Cai quem quer. Ele monta cilada para todo lado. E nós não estamos vendo as pessoas se fortalecer no Senhor. A pessoa não é constante, não é abundante na obra do Senhor. Às vezes tem filho adolescente, como a gente costuma dizer, né, de menor, que o filho impõe as regras para o pai e para a mãe, e os dois tabacudo, quem manda lá é os filhos, não são eles. No dia que você não tem autoridade sobre os seus filhos, é o reflexo de quem você é como pai e como mãe, um zero à esquerda. Porque quando é pai, quando é mãe, o filho respeita, e o filho se sujeita, a filha se sujeita. Um monte de filho de vocês, adolescentes, eu não estou dizendo de maior só oração e jejum, você já perdeu tempo. Mas de menor, um monte de vocês não vem na igreja, porque vocês não têm um espírito de fortalecimento no Senhor. Aí o diabo leva eles para as drogas, para a prostituição, para o mundo. Aí não adianta você vir aqui chorar. Ora para o meu filho que ele entrou na droga. Olha para o meu filho porque ele não arruma emprego. Ora pelo meu filho porque ele está doente. Você não tem sido pai presente espiritual na vida dele? Mas eu vou forçar. Vai, claro que você vai. Como não? Enquanto estiver debaixo do meu teto, está aqui, está comendo, está bebendo, está morando, está vivendo, vai vir para a igreja. Então eu vou sair de casa. Aí um problema é teu, eu não tenho mais responsabilidade espiritual com você. Você escolheu o teu caminho, mas enquanto você estiver aqui, você tem que se submeter. Ou então a cinta vai cantar. É isso aí. Chega aqui com cara emburrada, com cara fechada, chutando lata no meio do caminho, mas quando chega aqui o Espírito Santo faz o mover dele, arranca os demônios, liberta aquela pessoa, transforma ela, e mais tarde ele vai dar graças a Deus a você. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui, porque eu já tinha uma vida no mundo. Eu não era pervertido, nada disso, mas eu tinha minha vida no mundo. Eu tinha minha vida no mundão. Quando ela me chamou para a igreja, eu falei, isso é louca? Eu não vou entrar na igreja não, quer saber de igreja? E ela, você vai, você vai. E eu sabia que se eu não obedecesse, o couro ia comer para o meu lado. Você vai. Eu fui uma vez emburrado, 2 vezes emburrado, na terceira vez eu já estava aceitando Jesus. Ela nem me viu, eu já estava lá na frente chorando, aceitando Jesus. Não se revista não, e não fica se garantindo, eu vou na igreja, Deus vai guardar meus filhos. Não fica se garantindo não, porque se a maldade dos seus filhos, os pecados deles chegar até o trono de Deus, eles morrem. Tu pode estar na igreja, tu pode estar onde for, se a maldade do teu marido, ou se a maldade da tua mulher, o pecado deles subir até o trono de Deus, mesmo você na igreja, eles morrem. Porque está escrito, 2 estarão num campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão na mesma cama, marido e mulher, um será levado e outro deixado. Com Deus não tem acepção não. Então você tem que fazer de tudo, se fortalecer no Senhor para ser um exemplo, para ser uma força, para salvar sua família, salvar sua casa e salvar a si mesmo.
Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o que é que está agindo no mundo? Forças espirituais do mal. Os demônios estão loucos, eles estão perturbados, porque eles estão sabendo que a vinda do Cordeiro é a qualquer momento. O inferno sabe que a qualquer momento o Cristo voltará para levar a igreja, a noiva. Então ele está explodindo o vulcão, ele está criando guerra não sei aonde, ele manda vírus não sei aonde, usa o homem para desgraçar com o mundo, porque Jesus está voltando. E você como igreja tem que ser diferente. Você não pode ser igual ao povo do mundo. E não adianta quando o Espírito Santo, quem está falando não é esse pastor não, não adianta quando o Espírito está falando com você, não o Espírito do Senhor, você contorcer cara, contorcer boca. Você pode esconder a sua afeição com a máscara, mas você não esconde de Deus, porque tu sabe que tu está errado. Tu sabe que tu está errado. Não está se revestindo, não ora, não pega na Bíblia, não jejua, falta nas reuniões, não é pulso firme com seus filhos. Aí o inferno virá e você vai chorar. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha aí, ó. O dia mau vem para todo mundo, mas se eu estou com a presença, se eu estou fazendo a vontade de Deus, essa força que é o Espírito de Deus resiste o dia mau. A doença, o vírus, um acidente, um assalto, Deus nos protege, Deus nos guarda. Quem não está com Deus não tem proteção. Quem não serve a Deus não tem proteção. Ou se está numa igreja que não é uma igreja de Cristo, é uma igreja mundana, também não tem o quê? Proteção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então nós temos que vencer tudo que vier contra nós. De que maneira? Com a armadura de Deus, que é o Espírito de Deus. O diabo só pode tocar na vida de quem não tem a presença de Deus. Você vê o exemplo do rei Saul. O rei Saul, ele tinha a bênção de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Ele se rebelou contra Deus, Deus tirou a presença dele de Saul, tirou a proteção, tirou o Espírito de Deus de Saul, veio o demônio entrar na vida dele. Sem proteção, o diabo entra na tua vida e destrói você. Olha aqui, vamos ver. Samuel. 1 Samuel. Vamos lá. Capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Então você veja que se você perde a graça de Deus, Deus olha para você e você não tem mais graça para Ele, Ele retira a graça dEle, que é favor que não merecemos, Ele retira a graça dEle, a proteção divina, você está perdido, meu irmão. O diabo vai te pegar na curva, ele vai te destruir. Então não dê motivos para o inimigo tocar em você, vigie, guarde a sua salvação, dê exemplo para os seus filhos, vem para a igreja, vem para os cultos, sejam firmes, sejam fiéis, em tudo que Deus mandar, ordenar, obedeça o Espírito Santo, que vocês vão ter paz, vida, proteção, prosperidade, saúde, vocês vão vencer e vão permanecer firmes, está escrito isso aqui. Mas sem a graça de Deus, sem a proteção de Deus, você está vulnerável, você vai ser vitimado. E é muito sério o que Deus está falando aqui. Capítulo 16, versículo 13.
Pronto? Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de quem? Muito bem, olha só, Davi foi ungido por Deus, o Espírito de Deus encheu ele, se apossou dele. Quando o Espírito de Deus vem sobre a minha vida, eu tenho proteção. O diabo não pode tocar em mim, não pode tocar em mim. A gente até balança, mas não cai. Ele não pode tocar, ele não pode levar a alma da pessoa. Ele não pode. Foi o caso de Jó. O Jó tinha a graça de Deus, tinha a bênção de Deus. O diabo não pôde matar ele, levar ele. Então o que eu quero que você entenda, às vezes nós parecemos chatos, somos chatos sim. Porque imagine você, no meio de uma cirurgia, o médico no meio de uma cirurgia, com bisturi, fazendo piada e rindo com as enfermeiras, fazendo gracinha. O que vai acontecer naquela cirurgia ali? Vai morrer o cara ali, porque ele está de brincadeira. Porque o médico ele tem uma posição ali de salvar aquele paciente. Eu entendo isso, que como um pastor, como homem de Deus, eu tenho que salvar o máximo de pessoas possíveis, e não é rindo, não é fazendo gracinha que eu vou te salvar não, é te mostrando o caminho, e o caminho é difícil sim, o caminho é difícil, porque a gente vai ter que renunciar à nossa carne, não é fácil seguir a Cristo, não é fácil seguir o caminho. É um milagre nenhuma ovelha ter se perdido por esse Covid. É um milagre, domingo de manhã essa igreja ela está cheia, é um milagre. Por que é um milagre? Porque é milagre. Aqui era para ter um gato pingado. Porque nós somos seríssimos com a palavra. Nós levamos ao pé da letra. Nós corrigimos, nós ensinamos. Mas tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que não querem crescer. Aí Deus não pode agir, Deus não pode operar. Davi estava aberto a mudanças, Davi estava aberto a servir ao Senhor. O Senhor encheu ele de proteção para vencer no dia mal, que o dia mal ia vir para Davi também. O dia mal está vindo para todo mundo. Você tem que estar cheio de proteção, cheio do Espírito Santo. Mas como é que vai ser cheio do Espírito Santo fumando, bebendo, mentindo, prostituindo, vendo pornografia? Como é que vai ser encher do Espírito Santo da proteção do Senhor? Faz voto e não cumpre, não é fiel dizimista. Se sujeita a tudo menos a Deus. Então vão entendendo o que Deus está falando. Vocês precisam ser fiéis a Ele, subserviente a Ele, submissos a Ele, para que Ele possa te trazer o espírito da proteção. Aí pode vir o que for, meu irmão, pode vir fungo negro, fungo branco, pode vir o que for, você tira de letra, a proteção é total. A proteção é total. Pode vir homem armado, pode vir o que for, Deus vai colocar anjos no seu caminho. Deus vai te guardar. O diabo vai querer bater em quem é mais fraco. Não tem proteção, não tem resistência, ele toca. Ele toca. Quem está entendendo? Levanta a mão. O diabo ele é assim. Então você tem que buscar armadura, proteção de Deus, para o dia mal vai vir para mim e para você, mas não vai tocar em você. Então, meu irmão, você quer salvar sua família? Prega Cristo para eles. Prega Cristo. Ah, mas eles não querem, o problema é deles. Mas você tem que pregar Cristo, meu irmão. Busca Deus, vai para a igreja, vai buscar Jesus, porque senão o mal pode te tocar. Vamos buscar Deus. Eu venho aqui, eu te busco, eu te levo na minha igreja é séria. Vamos lá, vamos participar dos cultos comigo. Você faz a tua parte, vai que a pessoa abre o coração e vem para Jesus. Senão o diabo vai tocar neles. Não tem proteção, o diabo vem, o inimigo vem.
Davi cheio do Espírito Santo, fortalecido. E o Saul? Vamos ver aqui, versículo 14. Lê vocês o 14, mas lê alto aí, lê alto. Vamos lá, o que está escrito aí? Então, olha só, quando sai o Espírito de Deus, entra o Espírito de quem? Do diabo. Espírito maligno, demônio. Por isso que a Bíblia diz que quando a casa ficar vazia, a casa somos nós. Quando a casa ficar vazia, vem 7 espíritos piores e habita ali. A presença de Deus, ela ocupa todo o espaço dentro dessa casa. E aí o diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Agora, se você está vazio, não busca, não é fiel, não é temente, o diabo pode te destruir, pode tocar em você, mesmo você dentro da igreja. Quem está entendendo a importância de você buscar a proteção, a presença de Deus? Levanta a mão. Está entendendo? O diabo não pode tocar na pessoa que busca a presença de Deus. Aí tem pessoas que dizem assim: mas eu não consigo ir na igreja porque eu tenho depressão, eu não consigo ir na igreja porque eu tenho síndrome do pânico, eu não consigo ir na igreja porque eu trabalho demais. Não, você tem livre-arbítrio, você não vem porque você não quer. Porque você não quer. Porque quem quer busca a libertação, busca o socorro, busca a ajuda do Espírito Santo. E se tem filho pequeno, arrasta. Fala para o irmão do lado: arrasta. Arrasta. Porque se você não arrastar para os caminhos de Deus, o inferno vai arrastar ele para o caminho do diabo. É assim que funciona. Você tem tudo para ser feliz, para prosperar, para ter um casamento pleno. Você tem tudo para ter uma vida transformada, modificada. Mas se você continuar de gracinha aqui dentro: hoje eu não vou para a igreja. Eu não vou poder dar o dízimo esse mês. Porque Jesus sabe que não sei o quê. Você vai perecer. Porque a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. E a vocês nesse ministério muito é dado. Muito é dado. Porque tem gente que está 20 anos, 30 anos numa assembleia, numa batista, numa presbiteriana, nos mormons, sei lá onde. Tem gente que está anos numa igreja, numa religião, e não aprende o que vocês aprendem aqui em um culto. Em um culto. Não tem firmeza espiritual, não tem comprometimento com Deus, não são seguidores da cruz, bebem, fumam, prostituem-se, e é algo normal na igreja deles, não tem repreensão, não tem mudança de comportamento. Então, o que é passado aqui para vocês é vida. É vida. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito do diabo, maligno, enviado de Deus, te atormenta. Não é que Deus enviou. Ele perdeu a proteção de Deus, o diabo o quê? Entrou. O diabo entrou. É natural que isso aconteça. Aí chamaram Davi. Tem um rapaz aí que ele toca uma harpa aí e vai te acalmar. Aí chamaram Davi para tocar harpa para o rei. Mas não era o som da harpa que deixava o rei em paz. A presença de Davi ali com o Espírito de Deus bloqueava a ação maligna. Então quando você está cheio da presença de Deus e você mora com alguém naquela casa ali, você bloqueia a ação maligna ali. Agora, se você não tem a presença de Deus, a sua presença na sua casa não tem impacto na vida de ninguém. Não tem impacto na vida da tua mulher, não tem impacto na vida do teu marido, na vida dos teus filhos. Se você tem a presença de Deus, você causa impacto, você bloqueia a ação do diabo.
Quem entendeu? Levanta a mão. Então você tem que se revestir da armadura, você tem que entender que se o Espírito de Deus sai de você, o Espírito do diabo entra, e o diabo ele vem com doença, com miséria, com destruição do lar. A única forma de você estar protegido é se você tiver a presença de Deus. E para ter a presença de Deus tem que ser fiel a Deus, tem que vir nas reuniões, tem que ser fiel em tudo, você já sabe. Nós, como pregadores, nós só desejamos a felicidade de vocês, a prosperidade, a bênção. Mas se você não se adequar à vontade do Pai, é porque você está se moldando à vontade do espírito maligno. E ele vai ter mais força na tua vida do que Deus. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse. Aqui fala sobre o final dos tempos. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Versículo 3. Também da fumaça saíram o quê? Lê alto aí. Esses gafanhotos são demônios. Foi-lhes dado poder de como quem tem um escorpião da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Tão somente, esses gafanhotos só poderia causar dano, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, sobre a testa. Os gafanhotos são os demônios. Os demônios só não podem causar dano em quem tem o selo de Deus, a presença de Deus. Eles sabem disso. Os demônios sabem disso. Que eles não podem causar doença, miséria, sofrimento na vida de uma pessoa que tem a presença de Deus. Então você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que ter a presença de Deus. E para ter a presença de Deus, tem que se envolver com Deus, com as coisas do Espírito Santo. Amém? Para de ser como Saul, não desobedeça, fica na palavra, fique firme. O que o Espírito Santo falar com você, execute, faça, porque Deus vai te abençoar. Diga graças a Deus. O dia mau vem para todo mundo, mas a proteção está sobre aqueles que o temem. Amém? No nome de quem? Tá bom ou quer mais uma passagem da Bíblia aí? Mais uma só então, vamos lá. Atos. Capítulo 1, versículo 6. Aliás, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só. Então, não adianta só a pessoa ser batizada com quê? Com água. Ela tem que ser batizada com quê? Fala alto. Porque o Espírito Santo representa a presença de Deus dentro de nós. A presença de Deus dentro de mim, o inimigo não pode entrar. Aí a pessoa fica preocupada com tanta coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, tem, tudo bem, mas o que tem que tomar a sua preocupação é, eu preciso da presença de Deus, eu preciso do Espírito Santo, gente, porque senão como é que eu vou me proteger? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, versículo 6, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou época, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que vocês têm que se preocupar é o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas. Só dá testemunho quem é o quê, pessoal? Quem recebe a bênção. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o quê? Os confins da terra. Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber a presença, vocês vão receber poder e vocês vão se transformar em testemunhas. Quem quer ser testemunhas do Senhor? Então receba o Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Abandone o pecado, sai daquilo que te condena, sai fora daquele erro, abandona toda a iniquidade. Porque na vida de um ungido de Deus o diabo não pode tocar. Então pode vir terceira onda, pode vir quarta onda, se você estiver na presença de Deus, o inimigo não toca em você. O dia mau vai vir, mas não vai te atingir. Dê uma salva de palmas para Jesus.